Vocês tinham conta no Twitter, fizeram Blue Sky, fizeram Threads, tem alguma outra que eu não conheça ainda, não esteja sabendo, né? Bom, como eu disse na abertura aqui do Flow News, o Supremo Tribunal Federal ratificou uma parte do Supremo, né? A primeira turma, porque o Alexandre de Moraes ele fez uma jogada política. O que é que poderia acontecer? Esse assunto poderia ter sido levado ao plenário. E o plenário pode tomar inúmeras decisões. Uma delas, o ministro pode pedir vista do caso. E aí o caso fica suspenso, não é julgado. Vamos imaginar aqui que esse caso do X fosse ao plenário. Você podia ter lá maioria formada, 10-0 apoiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Se o último ministro, mesmo sem nenhuma possibilidade de interferir no resultado, pedisse vista, o caso parava, ia ficar no gabinete desse ministro ou dessa ministra que pediu vista e o julgamento não seria aplicado. Ou seja, a decisão dos 10-0 no plenário não seria aplicada. E aí o X poderia voltar a funcionar. Então o que fez o Alexandre de Moraes? Para impedir que o caso fosse parar no plenário, ele mesmo dirigiu o caso para a primeira turma. Ele sendo o relator, ele pode fazer isso. Então ele falou o seguinte, ó, a primeira turma vai decidir e não no plenário, e não em sessão física. Vai discutir em sessão virtual. Então eles tinham até às 11h59 de hoje para depositar o voto e todo mundo já fez isso, todos os integrantes da primeira turma já fizeram isso e todos eles votaram por unanimidade. Então, com o Alexandre de Moraes, votaram o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Por quê? Mais controle na primeira turma, porque a outra turma é formada por alguns ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro que em algum momento já demonstraram algum desacordo, mesmo que tênue, leve, com decisões do Alexandre de Moraes, como por exemplo penas a condenados pelos atentados do dia 8 de janeiro. Teve um caso, por exemplo, em que o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, pediu vista de uma condenação, não me lembro se de uma ou criminoso, e quando ele pediu vista, embora o resultado já tivesse confirmado, ele suspendeu o julgamento. Então aquele indivíduo não está condenado, porque o caso está parado pelo André Mendonça, que pediu vista. Ele pode fazer isso também, é absolutamente legítimo, é um instrumento legítimo ao qual um membro da Suprema Corte pode recorrer. Então já houve ali porque o André Mendonça argumentou na época que não estava ficando claro, não estava clara a individualização do crime. Você não pode condenar uma massa, todo mundo pelo mesmo crime ao mesmo tempo, né? Então para condenar, você precisa individualizar o crime. Falou, não, esse aqui quebrou a vidraça e derrubou o relógio histórico, aquele quebrou a vidraça, né? Então você tem aqui um crime e ali outro crime. Para evitar esse tipo de desacordo, o Alexandre de Moraes jogou o caso para a primeira turma, porque ele sentia que ali na primeira turma, né, ele compõe aquele ambiente com gente que tem mais afinidade com ele. E ele estava certo, porque deu o resultado de 5-0, ou seja, você tem ali uma unanimidade. Isso dá suporte, e não vamos imaginar que o Alexandre de Moraes não sabia que ele tinha o suporte do Supremo Tribunal Federal, na medida em que ele toma uma decisão tão grave e tão drástica, com repercussão internacional como a que ele tomou. Uma decisão que ia despertar de novo, que ia botar lenha numa fogueira ideológica. Porque por mais que ele diga que não é uma decisão ideológica, esse assunto está tomado por ideologia, porque agora, bom, tem inclusive manifestação em São Paulo agora, no dia 7 de setembro, sábado, pela liberdade, né? Porque estão caçando a liberdade, os brasileiros não podem mais ter opinião política no Twitter, etc e tal. Você tem um grupo um segmento da sociedade que entrega esse argumento, que apresenta esse argumento e fomenta esse argumento, né? O que o Alexandre de Moraes tenta dizer é o seguinte, fala, olha, não tem ideologia aqui, o Elon Musk está descumprindo uma regra, o X não tem representante legal no Brasil, então nós já aplicamos 18 multas ao X, eles não pagaram nenhuma, nós não temos mais com quem conversar, assim não pode, assim não dá, não pode funcionar assim, então tem de fechar. 18 multas foram aplicadas ao X antes de chegar a este fatídico episódio do fim de semana passado. Então não vamos imaginar que o Alexandre de Moraes não sabia que ele tinha o suporte
dos colegas para tomar uma decisão tão drástica, né? Da imensa maioria tem, pelo menos de mais 5, né? Com mais o ministro Barroso, que a gente imagina apoia as decisões dele, com mais o ministro Fachin, que pertence à primeira turma, ele tem o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, ele tem aí, se não unanimidade, ele tem pelo menos 9 com ele, exceto o André Mendonça e o Nunes Marques, que são os 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Zanin, por exemplo, que foi advogado do Lula, disse que o descumprimento de decisões pelo X é extremamente grave. Na avaliação do ministro, a suspensão determinada por Moraes teve como objetivo garantir que ordens judiciais sejam cumpridas pela rede social. Eu tenho de cumprir ordem judicial, vocês têm de cumprir ordem judicial, o Elon Musk tem de cumprir ordem judicial. A Carmen Lúcia disse: democracia exige responsabilidade e comprometimento jurídico. O Flávio Dino: com a imperativa moldura da soberania, não é possível a uma empresa atuar no território de um país e pretender impor a sua visão sobre quais regras devem ser válidas ou aplicadas. Pura politicagem e demagogia, citou Dino em seu voto em crítica a Elon Musk. Aliás, o Elon Musk prometeu Alexandre Files, arquivos do Alexandre, né? Ele criou uma página, acho que foi agora no fim de semana, né? Ele criou uma página e prometeu, a partir dessa página, divulgar mensagens ou demandas que ele considera ilegal, foram apresentadas ao X pelo Alexandre de Moraes, né? Por que o Elon Musk disse que descumpria as decisões da Suprema Corte brasileira? Porque eram decisões ilegais e ele não vai cumprir decisão ilegal. A decisão você pode achar ilegal, mas você contesta no ambiente jurídico, né? Você não vou cumprir, não vou cumprir, né? E aí quando começam a te multar e começam a avaliar a possibilidade de penalizar o teu representante naquele país, que você está dizendo que descumpre regras, que quer te obrigar a fazer alguma coisa que você não... Você vai embora. Fala assim, não, fecha o escritório. Eu vou para a Argentina, eu vou para a Colômbia, eu vou para o México, eu fico nos Estados Unidos, né? E eles vão encontrar quem? Lá vão bater na porta, não tem ninguém. Até porque não tem mais porta para entrar, né? Esse é o pipoco que está rolando entre eles, né? Então, por enquanto, essa é a condição. Nós temos um impasse. O impasse é que tem o Supremo dando suporte para a decisão do Alexandre de Moraes. E tem o Elon Musk dizendo que não vai fazer o que o Alexandre de Moraes quer. Que não vai apresentar um representante legal como responsável pelo X aqui no Brasil. Sem o representante legal, o X não funciona. E vamos assim, né? Sabe Deus até quando. O Alexandre de Moraes está sendo muito criticado por algo, e aí parece que há um ponto mesmo para o Elon Musk, que é o fato de ele ter bloqueado as contas da Starlink, que é uma empresa. O Elon Musk é um dos acionistas da Starlink, né? Mas a Starlink, em tese, não tem nada a ver com o X, a não ser o Elon Musk, né? Então, por que você pune uma empresa se você está lidando com um fato, com um suposto crime cometido, né, pelo mesmo proprietário, mas num outro grupo, né? Isso é possível, né? O Starlink, aliás, continua dando acesso ao X. Vejam como é intrincada a questão, né? O Starlink só pertence ao Elon Musk, é a única similaridade que tem com o X, né? Então, se o X tem um problema, o problema é com o X, não é com a Starlink, que opera regularmente no Brasil. Mas aí o dono é o mesmo. E o dono diz, eu não vou, a minha fornecedora de internet não vai cortar acesso ao X. A Claro cortou, a Oi cortou, a TIM cortou, a Vivo cortou, todo mundo, as operadoras locais cortaram, todas elas têm de cortar, são obrigadas a cortar. A Starlink diz, não, eu não corto. Então a gente vai estabelecendo impasses aí, não é? Mas eu tem um episódio interessante que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente chegou a falar dele aqui, né? Esse é um dilema com o qual o mundo inteiro está lidando, né? Por exemplo, os Estados Unidos proibiram o TikTok, né? E querem que o TikTok seja vendido pelos chineses para um americano ou para alguém de um outro país com o qual os americanos tenham relação. Ah, mas proibiu porque o TikTok estava roubando dados dos americanos e colocando em risco a segurança nacional. Mas olha,
é mais ou menos a mesma coisa, não é? Os americanos estão dizendo que, olha, os chineses estão entrando aqui pelo TikTok e rompendo com a nossa legislação. Eles têm de respeitar a legislação americana. Se não for assim, nós não queremos aqui. O Alexandre de Moraes está dizendo a mesma coisa, né? Agora, qual a forma que ele está usando para dizer isso, né? Quais instrumentos ele está usando para dizer isso? O fato é que não é uma coisa tão simples, não tem herói, vilão, não tem mocinho e bandido, né? É uma coisa bem complexa, né? Da gente ir acompanhando também passo a passo. Mas vamos acompanhar por outros aplicativos, né? Vamos acompanhar pelo Blue Sky e vamos acompanhar pela Threads. Deixa eu ver aqui. O Blue Sky, bom, eu já dei meu endereço aqui, né? Rafael Colombo, tô aqui no Blue Sky, tá chegando bastante gente aqui. Vocês estão usando o Blue Sky, estão gostando? Me contem aí. Você utilizava o X com frequência? Eu era viciado no X. Aliás, eu continuo abrindo o X e tentando atualizar. É ruim, né? É ruim, porque o X tem um molho aí, alguma coisa, que eu não sei exatamente dizer o que é. É o tempo também que a gente usa, né? A gente está usando o X faz, né? Já estamos habituados a ele. Mas é verdade que também desde que o Elon Musk comprou mudou muito, né? Mas enfim, ainda funcionava. Então eu abro e o Blue Sky, que tem o símbolo da borboletinha, né? O símbolo antigo do Twitter era o passarinho, né? E o Blue Sky foi criado pelos mesmos caras que criaram o Twitter. Ele é muito parecido. Mas eu ainda não entendi a lógica. Confesso, ainda não fez sentido para mim. Talvez seja uma coisa minha mesmo, né? Eu não encontro as pessoas que eu seguia, mas isso acho que com o tempo acontece, né? Eu não acertei ainda o passo aqui. A Threads, eu tinha feito a conta lá naquela outra pipocada do Twitter, né? E aqui tem uma vantagem que é dele estar conectado com o Instagram, né? Então, geralmente quem você segue lá aparece para você seguir aqui. Então ele já tem uma lógica mais, nesse sentido, tem uma lógica mais acolhedora. Mas também aí fica aparecendo resposta das pessoas que eu sigo. Eu já tentei tirar isso aqui. Aí aparece a resposta a uma mensagem, a pessoa que responde eu sigo. Mas a mensagem original eu não sigo. Eu não quero ver a resposta que a pessoa está dando para um terceiro, entendeu? Enfim, vamos aguardar para ver o que será do amanhã, né? Eles vão se entender em algum momento, né? Como vai ser, vocês não me perguntem, né? O risco que o Elon Musk corre é uma dessas redes acertar o passo, porque aí não tem volta, né? Aí ninguém mais vai querer voltar para o Twitter. Aí vai acontecer com o Twitter aquilo que aconteceu com o Orkut, que aconteceu com o ICQ, né? Vira peça para museu. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.